Tema de hoje: a influência da música em nossos corações. Episódio 3. A gente percebe que existem músicas eternas, né? Músicas que aí podem passar anos e anos e elas mexem com todas as pessoas, né? Você falou da Legião Urbana. O pessoal às vezes não gosta, mas sempre, mas tem uma música lá que eu gosto, né? Roberto Carlos, não gosto. Mas tem uma música dele que mexe comigo. Então, quando o compositor é bom e a música ela é boa, ela mexe, sim, com o espírito, né? E a espiritualidade fala que uma música boa, ela envolve até os espíritos mais empedernidos, os mais difíceis, eles são atraídos pela música. E uma música ruim, ela mexe muito com os nervos da gente, né? Ela mexe muito. Então, a música ela tem uma influência muito forte no espírito e no corpo. Então, o que a gente tem que pensar é que tipo de música eu estou ouvindo, o que eu estou emitindo, né? Porque ela faz essa conexão. Você recebe, ela te dá um estímulo, mas por que ela mexe comigo? Até uma música ruim mesmo, né? De banal, não tem qualidade nenhuma. Por que essa música mexe comigo? Como que ela mexe comigo? Então, porque a gente vê também que essas músicas são banais, mas muita gente gosta de dançar, ouvir, né? Muitas vezes não se atenta à letra da música. O que ela está querendo dizer, né? Porque eu fui numa festinha da amiga da Malu de 15 anos, aí chegou lá, passou esses funk proibidos, eu falei, Malu, pelo amor de Deus, essas músicas estão até aqui, né? Achei que eu não ia achar essa música aqui. Os professores do colégio que ela estudava dançando, eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo ouvir esse tipo de música, ela não consegue, né? Mas eu falei assim, gente, por que mexe tanto com as pessoas? Você vê todo mundo dançando aquela música, será que eles não escutam a letra, a banalização, o que está falando, né? Mas a gente tem que parar para pensar também que a gente não pode rotular as pessoas pelo tipo de músicas que elas escutam. Né? Então, como a Cláudia falou no início, né? Muitas vezes é falta de oportunidade. Então, às vezes você pega ali uma pessoa, um espírito muito bom, mas que para ele nunca ofereceram para ele música boa. A sociedade não ofereceu, a família não ofereceu. E ele, quando ele ouve, escuta, ele se encanta. E aí ele não consegue mais, né? Quando a gente consegue mudar o nosso padrão, a gente não consegue voltar a um padrão anterior ruim, de qualidade ruim. Então, a pessoa melhora, né? Ela melhora o ambiente, melhora tudo, às vezes não gosta de ouvir aquilo, não quer, desperta a família para aquilo, né? Fala, por que vocês estão escutando isso? Por que vocês gostam disso? Isso faz vocês sofrerem, né? Então, a gente percebe assim, eu tenho um tio mesmo que adora brega, adora música que fica chorando, dor de cotovelo, sabe? Mas, assim, tem que chegar na pessoa e falar, por que você está ouvindo isso? Você não percebe que isso te deixa num padrão que você fica sofrendo, que você fica deprimido? Para um pouco de ouvir isso. Aí a pessoa muda a forma dela de escutar, né? E aí ela começa a mudar também um pouco o comportamento. Porque a música, ela também mexe, assim, com os nossos sentimentos, né? A gente, às vezes, a gente sabe que se a gente ouvir determinado tipo de música, se a gente está triste, a gente fica mais alegre, desperta outras emoções gostosas na gente. Só que às vezes a gente está tão para baixo que a gente não consegue sintonizar com essas músicas. A gente sabe que elas existem, a gente sabe que elas podem mudar nosso padrão vibratório, mas a gente não consegue. Então, é legal até a gente ensinar para os nossos filhos, para os jovens, quando você vê que eu não estou muito bem, coloca aquela música que eu gosto, porque às vezes a pessoa mesma ela não tem condições de ir lá e mudar. Então, às vezes ela ouve, alguém coloca aquela música,
ou o som de umas pessoas mesmo, né, que a gente gosta, que a gente também tem uma vibração na voz, uma frequência vibratória. Então, às vezes, quando a gente não está bem, uma pessoa que a gente gosta muito liga para a gente, parece que nos eleva, né? Parece que aquela pessoa traz uma carga positiva para a gente. Então, além da música, a gente observar a nossa voz, a nossa inflexão da voz, o que nós estamos emitindo, né? Quais são essas ondas que o Zé falou, né? Porque, assim, essas ondas, além de elas serem materiais, elas mexem com o espírito, né? Uma oração, uma música boa, ela tem ondas curtas. Ela atinge muito mais rápido o outro espírito. Músicas ruins, palavras ruins, conversas ruins, elas têm umas ondas muito longas. Então, elas demoram para atingir a outra pessoa. E aí a pessoa parece que aquela... Por isso que a gente fala que é ruim, parece que é eterno, né? Um minuto ruim, parece que aquele minuto durou 10. E coisas boas a gente fala, parece que coisa boa passa rápido. É porque a gente está mergulhado nessas ondas, né? São rápidas e devagar. Então, como espírita que nós somos, a gente tem que ter essa responsabilidade com o universo. Como que a gente está colaborando com o nosso planeta? O que nós estamos emanando através dessas ondas? O que nós estamos escutando? O que a gente está oferecendo para o outro também? Porque também se a gente ficar só criticando, né, aqui mesmo, de domingo, era um inferno. Além das motos, eles passam com som no último volume, com músicas que estimulam mesmo, a gente fica irritado. Então, chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, o silêncio é tão gostoso. Sabe quando você começa a ficar com raiva de ouvir música, sabe? Parece assim que qualquer som te incomoda, porque aquele barulho é tão ruim e emana uma vibração tão negativa que é uma vibração de demência mesmo, né? Domingo eu estava observando os meninos, agora diminuiu. Antes eram umas 30, 40 motos, agora são meia dúzia. Mas aí eu fico aqui de cima, eu olhei, e eu falei assim, gente, parece que eles entram num transe. Eles não veem nada ao redor deles. Né? Aí coloca aquele som no último volume e fica para fora do carro, a pessoa não escuta. A sociedade escuta e ele fica dentro do carro trancado ali. Acho que ele não escuta todo aquele som. E aí você vê assim, eles riem. É uma coisa de louco, assim, a gente percebe realmente uma demência, como que aquilo mexe com o psiquismo da pessoa. Aquele barulho das motos, sabe? Eles parecem criancinhas, empinando a moto, brincando. Sabe quando a gente é criança, que a gente brinca de dirigir? Né? Eles fazem a mesma coisa, só que eles fazem com moto mesmo, com motor, não liga para nada, faz racha, já morreu gente, já bateram em carro, já tem. Aí a polícia vem, eles dão fuga na polícia. Eu falo, meu Deus, que sociedade que a gente está vivendo, né? Essas crianças, porque para mim são crianças espirituais, elas têm mãe, elas têm pai, como que é a educação deles dentro do lar? Né? Será que as pessoas não acham que isso estão achando que isso é normal? Igual agora na pandemia, os pancadões. Né? É por egoísmo. A pessoa sair de casa, saber que vai colocar todo mundo em risco, vai se colocar em risco para ouvir pancadão, para ficar perto do outro. Aí tem que ficar perto, né? Porque não escuta, então tem que, para falar com o outro, tem que falar gritando no ouvido. Então tem que ter aproximação, né? Então esse distanciamento social, tudo isso que a gente está vivendo e a gente está vendo que é a música da época, é a banalização da arte, né? A banalização de tudo isso que foi construído, igual vocês falaram aí, um músico fica horas e horas. Meu tio tem 70 anos, ele toca desde os 5 anos de idade. Ele é médico, porque ele também falou que como músico ele não conseguiria sobreviver. Então ele falou assim, eu tive que fazer medicina para poder ganhar dinheiro. Mas ele ama a música e ele toca todos os dias. Ele falou que se ele ficar um dia sem tocar, ele perde um pouco, né, de todo esse aprendizado dele. Então, é treino, tem que treinar, tem que tocar todo dia. E aí eu fico pensando, nesses 65 anos que ele toca, o quanto que ele já não desenvolveu.
né? A disciplina, a vontade, o amor, o peso do instrumento, né? Tudo isso, né, que a gente não tem noção e aí não valoriza, e aí você vê assim, essa banalização é muito triste, eu acho muito triste e muito chocante, sabe? É muito triste mesmo, a gente está vivendo essa sociedade tão sem cultura, né, sem amor, muito egoísmo, é meia dúzia, né? Se a gente for ver aí, é um quarto da população, tá? Assim, só que irrita as outras pessoas que estão nessa busca de melhorar, que estão ali lutando todo dia. Então, isso desanima, isso causa depressão, né, em quem faz as coisas direito. Então, tem toda essa parte, né? O Zé falou assim, né? Como tá difícil, né? Quem abriu a porteira? Eu acho que é isso, muito é isso, sabe? Eu acho que tá difícil para todo mundo, no sentido assim, né? Eu, por exemplo, como professora, como educadora, né? Eu acho que talvez o Zé também compartilhe disso, que também trabalha, né, ali no dia a dia da sala de aula e tal. O quanto a gente está sendo desvalorizado nesse momento, né? Não, vamos deixar a escola aberta porque precisa. A gente sabe que precisa, mas assim, para levar uma criança para a escola, você precisa movimentar toda uma equipe, é todo mundo, né? Então, que valor que a gente tem, né? Isso eu estou falando no caso dos professores, mas tantos outros, né? Os médicos que estão ali nas UTIs, passando dias horríveis, dias horrendos, né? E as pessoas fazendo buzinaço na frente do hospital, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa assim que realmente quem abriu a porteira, né? Porque só pode ser isso, só pode estar nos 7 bilhões lá que vieram de uma só vez, né? Mas assim, eu acho que tudo isso tem sempre uma questão estrutural, né? Tem sim a ver com o tipo de criação que eles têm, tem a ver com a pobreza absurda que eles sobrevivem, tem a ver com a falta de oferta, a falta de oportunidade, né? Não é uma desculpa. Não, isso é desculpa. Não é desculpa. Não é, ninguém parte do mesmo ponto. O Zé falou, você tem. Aí você está falando do exemplo do seu tio, né? Ele é médico, e aí ele é músico. O Zé vem de uma família que tem um pouco mais de condição, então podia ofertar para ele o menino, esqueci o nome da peça, Zé, como é que é? O Disquinho. Do Lobo. O Pedro Lobo, o Disquinho. Pedro Lobo, né? Meu avô era músico, embora era um músico simplório, não era nada, né? Assim, meu avô era músico, relojoeiro, peão de fábrica, enfim, ele era multifacetado, barbeiro, era uma coisa de louco. Mas, assim, essas pessoas, elas não têm a mesma oportunidade, né? Então, assim, não partem do mesmo ponto. Então, é sim uma questão estrutural. Agora, é óbvio que dentro disso você tem aqueles que tiveram todas as condições e ainda assim escolheram estar ali, né? Então, eu penso que a gente precisa realmente pensar, e como a Carla falou, né? Hoje mesmo eu li um post no Instagram falando exatamente daquilo que o Zé colocou numa das nossas discussões. Por que os maus sobrepõem aos bons? Porque eles são mais audaciosos. É isso, gente, que nós estamos vivendo. Não, e eles têm bazuca com mira laser, granada e deram um bodoque pra gente. Exatamente, sabe? Então, assim, os caras gritam, parece que são milhões, não são, né? Então, assim, tudo bem, é óbvio, né? Não estou falando nem no caso dessa juventude que fica um pouco mais, né? Que vai para esses bailes e tudo mais. Isso é falta de consciência mesmo, não é falta de. Não é, isso daí é só a questão social. Claro que não. Eu acho que tem muita gente ali que está trabalhando e que está fazendo a sua parte. Então, isso independe da questão social, mas tem toda uma questão estrutural aí que faz uma diferença enorme, gente, faz uma diferença enorme. E aí,
contribui para que essas pessoas que já têm todas essas tendências piorem ainda mais e busquem exatamente o quê? Coisas que não são boas, coisas que não são agradáveis, porque elas é o que elas realmente, elas não tiveram essa oportunidade, elas não tiveram essas questões, elas não vão desenvolver, porque, gente, quem é pai, mãe, sabe, é uma luta constante contra vício de tudo, a gente fica o tempo inteiro em cima, não fica? Falar, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso dependendo eu tô falando assim, né? A gente que acha que tá fazendo a coisa certa, né, que... Agora, imagina uma pessoa que não tem essa... É lógico, tem gente que se dá muito bem na vida, é um exemplo, supera. Gente, mas vamos olhar estatisticamente isso, quantas pessoas são. Entendeu? Então, assim, que bom, que legal que essa pessoa venceu. Ah, isso é desculpinha. Não é desculpinha, não é. Quem convive com criança e conhece a realidade deles sabe muito bem que não é desculpinha. Então, se a criança já tem uma tendência, a gente perde ela para o mundo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que olhar. A gente precisa educar, sim. A gente precisa ofertar coisas, sim, e dar as mesmas oportunidades. Porque se a gente não dá, vai ser sempre esse looping de gente que não consegue ir para frente e vai ficando sempre naquela coisa, enfim. Não, e assim, aquela história, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós estamos falando de música. Alguém lembra de quando saiu do ar o famoso Concertos para a Juventude? Passava na televisão, né? Concertos para a Juventude. Ou então, não sei se vocês... Eu lembro que nós fomos... Quem da mocidade foi lá comigo, lá no Sesc Pompeia, assistiu ao vivo o Traditional Jazz Band. Não sei se o Sidney estava. Eu lembro do Fábio. Nós fomos lá no Sesc Pompeia assistir ao vivo o Traditional Jazz Band pela cultura. E, assim, falando de música, agora trazendo a coisa para o conhecimento. Gente, eu acordava cedo, sábado de manhã, para assistir Cosmos, do Carl Sagan. E falando no Carl Sagan, que malcomente nós estamos falando de música, né? A Voyager já saiu do Sistema Solar, já está além do Sistema Solar, está acho que 20 bilhões de quilômetros de distância, e ela carrega um disco, aquele disco de ouro, com os sons da Terra. Então, assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Assim, eu fico com pena dessas pessoas que têm o poder de transformar e não o fazem. Por questões mercantilistas, por questões de ganância, enfim, poder, riqueza, já falamos de poder, né? Toda forma de poder, às vezes, é uma forma de morrer por nada. Mas, enfim, tem gente que prefere conscientemente. Mas aí eu pergunto quem foi que abriu a porteira com esse cara, mas, enfim... não viu o currículo dele? Falei, cara, é o cara se vestido de pele de cordeiro, lobo mau, e pedindo para Chapeuzinho, posso tomar conta da sua vovó? Ah, pode sim, cara, o cordeirinho é cordeiro? É cordeiro. Cara, não é possível. Santa ingenuidade, Batman. Mas deixa o cara desse vir para cá e fazer essa lambança toda. Ou esses, né? Ah, e tem outra coisa também que eu quero acrescentar nessa coisa da Carla ter falado que será que eles não veem a letra? Com exceção de músicas que você vê que tem muito cunho de palavrão, vulgar e tudo mais, gente, vou falar uma coisa para vocês. A grande maioria não sabe interpretar texto, tá? Nem que ouve a música, mas não tem a menor ideia do que a música está falando. Vou dar um desafio para vocês, então. No sentido daquele clique que você, quando a gente estava discutindo a música dos engenheiros, que você tem, você fala, nossa, olha, era isso, né? Eu estava ouvindo a música do Raul, que é O Dia que a Terra Parou. Gente, ele parece que ele estava prevendo exatamente esse momento aqui, sabe? Mas não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando da questão da interpretação de texto, entendeu? Então, assim, é muito triste falar isso, mas é verdade, gente. Então uma questão de interpretação de texto para todos os brasileiros, os milhões de brasileiros que estão nos ouvindo agora, nos vendo, para todos os brasileiros. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Qual é o sujeito dessa frase? Deixe nos comentários.
Mas gente, a gente não está mais escutando música, né? Não está mais levando, né, a música da escola, né, nos meios de comunicação. A gente está vendo que não está tendo mais. E quando a gente se fala de música boa, não é mais músicas dos dias de hoje. A gente sabe que as músicas que eles estão compondo hoje, elas não vão viver muito tempo, né? Elas ficam aí de modinha. Daqui a pouco todo mundo esquece mesmo, como já foi falado. Então, a música boa, ela está aí há mais de 1000 anos. Né? O pessoal vai tocando aí. Né? Então, e da nossa época aí, mais de 30, 40 anos, né? Então, para finalizar, se a gente for falar de música, a gente tem muita coisa para falar, né? Para finalizar, eu gostaria que vocês falassem sobre músicas, qual que é a trilha sonora da vida de vocês? Aquela música que vocês escutam e que muda a vibração, que vocês se elevam, que vocês se sentem melhor, que dá energia para a vida de vocês, né? E que faz vocês felizes. Cada um falasse, assim. E para que também as pessoas que escutam o nosso programa, para elas pensarem nessa música e escutar, uma hora que elas puderem escutar e ver se tiveram maturidade durante esse tempo, se consegue, nos dias de hoje, né, porque eu acredito que sejam umas músicas mais antigas, se elas conseguem ouvir e entender de outra forma, uma forma melhor, né? Se elevou o espírito delas durante todo esse tempo, né? Eu vou citar algumas referências aqui. Playing for Change, que eu citei durante a conversa, que eu acho que deveriam conhecer, que é bem legal. Uma música regional cantada pelo Roberto Carlos, Judia, e Arun Shalaim, no show dele que ele fez em Jerusalém. Aquela música é belíssima. E como cantora, cito Azaz, que é uma cantora francesa, que quem não conhece francês não vai entender a letra, mas é uma música de rua que virou mainstream. Eu não sei escolher, gente, porque assim, eu acho que cada fase da minha vida teve uma influência, né? Como eu já falei, eu tenho uma memória afetiva enorme, porque cresci ouvindo Roberto Carlos, Gal Costa, Maria Bethânia, Chico Buarque, o Caetano. Então, assim, eu gosto dessas músicas, né? É uma coisa que vem, assim, de questões afetivas. A minha adolescência, eu tive a oportunidade de ter essa vivência do rock nacional, que eu gosto muito também, né? Então, eu consegui, né, ainda ir em show de Legião Urbana, de Engenheiros do Havaí, consegui ver Barão Vermelho, consegui ver bastante coisa interessante aí que tinha na nossa época. Gosto muito de rock também, mas um rock um pouco mais clássico, não uma coisa tão pesada igual o Alexandre gosta, mas ultimamente eu gosto muito de músicas eu gosto muito de intérpretes femininas, eu gosto da Elis Regina, acho que a música que talvez que eu goste mais é a música Como os Nossos Pais, que a Elis canta, não é dela, mas ela canta. E eu acho que hoje eu gosto de músicas realmente que trazem uma mensagem, sabe? Eu não consigo ficar ouvindo uma música, eu gosto de Beatles também, mas eu não consigo ficar ouvindo muita música assim que é muito vaga. Então, depende muito, né? Mas, assim, eu gosto muito de coisas que tragam mensagens positivas mesmo, sabe? Eu acho que se eu quero levantar meu astral, são essas músicas que eu vou ouvir e tentar, assim, gosto de música meditativa, então assim, eu não sou muito boa referência para música, não. Gosto de música clássica, então acho que eu não sei escolher, não.
Deixa eu falar então, um depoimento que eu estava, inclusive, tentando, vocês estavam falando aqui, eu acho que eu consegui resgatar aqui esse dia. Deixa eu dar uma primeira boa notícia para você, cara, que eu estava conversando esses dias com a minha filha, caiu a nossa filha, caiu a minha ficha, que eu estava conversando com a minha filha esses dias. Não se preocupe mais com os motoqueiros, que em breve, com o advento dos motores elétricos, essas motos todas vão ficar silenciosas, os carros, as motos, vai ficar tudo silencioso. Esses caras vão ficar com o bico assim, murchíssimo, porque vai ser silencioso, vai ser tudo elétrico. É inevitável, tá? Acho que é uma coisa que está em curso já. Inclusive, até a minha teoria de conspiração, saída da Ford não foi só por acaso, enfim. Mas os carros elétricos, os motores elétricos estão para chegar aí, essas motos vão ficar extremamente silenciosas junto com os demais veículos. Mas vamos lá. Eu estava resgatando aqui. Eu acho que no dia, deixa eu ver se foi isso mesmo, dia 7 de outubro de 2001, não sei se foi mais ou menos esse dia, no Memorial da América Latina, eu fui assistir a Banda Sinfônica do Estado, São Paulo, fez um concerto gratuito, eu lembro que acho que foi gratuito, acho que foi nesse dia mesmo, lá no Memorial. Eles foram tocar nada menos, lá quando o Alexandre gosta de rock, eu acho que o interessante é quando você consegue transcender o ritmo, um gênero musical, você consegue mixar tudo. E nesse dia dessa sinfônica, lá na Memorial, eles fizeram a performance de nada mais nada menos que Viagem ao Centro da Terra, de Rick Wakeman, ex-tecladista da banda Yes. Tá? E essa é uma obra assim, que toda vez que eu escuto, assim, arrepia. Porque tem música clássica, tem rock, tem banda, tem guitarra, tem coral, tem tudo. Inspirada pela grande obra Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Ou seja, envolve literatura, envolve música, envolve rock, envolve coral, envolve N coisas. Então, assim, eu não sei o que aconteceu com o Rick Wakeman com aquele dia, que ele acordou e falou, cara, teve aquele insight de vou fazer esse negócio. É uma completitude, esse negócio, assim, uma abrangência. Pelo conjunto da obra, literalmente, é um negócio que me marca. Me marcou, continua me marcando até hoje. No dia que eu estou a fim de fazer faxina, é essa que eu ponho, vou lá e faço, e está tudo certo, é o tempo que eu tenho que fazer faxina também. Acho que essa é a pergunta mais difícil que já foi feita para mim no Contesta, viu? Trilha sonora da vida, né? Assim, acho que a Cláudia resumiu bastante ali nas falas dela da questão temporal, né? Cada tempo tem uma música diferente, mas assim, que eu acredito que seja masterpieces, né? Nós temos o próprio que o Zé já falou, Starway to Heaven, Led Zeppelin, nós temos Bohemian Rhapsody, que eu já falei. Não, eu errei, era o Highway to Hell. Eu falei Highway to Hell. Highway to Hell, cara. Sim, verdade. Falou do Highway to Hell do AC/DC. Aí eu falo do Starway to Heaven, do Led Zeppelin, o Bohemian Rhapsody do Queen, Winds of Changes de Scorpion, Hotel California, The Eagles. Tem muitas músicas assim. Agora, uma música nacional, Até Quando Esperar, do Plebe Rude, que eu acho que é uma música assim, rock sempre foi protesto, né? Acho que em todos os tempos rock é protesto, rock é sinônimo de protesto, mas eu acho que essa música especialmente foi escrita há muitos anos atrás e é atualíssima, né? Eu gosto bastante de rock nacional, gosto rock também, internacional, mas assim, o nacional como não sei inglês e outras línguas, então é que faz mais eu refletir sobre a letra, né? MPB eu gosto bastante, e música clássica, assim, que leva a minha alma, né? Mas eu gosto muito mesmo da Legião Urbana, eu acho que é a banda que eu mais gosto e que mais fala com o meu coração. Outra coisa que faz tempo que eu tô que era para ter falado outra vez, eu me esqueci. Gosto muito de enxoto. Pessoal, o SESC traz para a gente muita coisa boa e num preço muito acessível. Então, quem quiser ouvir música boa, teatro bom, peças infantis maravilhosas, procura o SESC. Tá? É um valor bem acessível, então todo mundo pode ir.
Tem até muitas coisas que são até gratuitas para as crianças. Eu fui no show do Sesc, que eu vou falar para vocês, que ali eu vi o passo espiritual na prática. Abaixou o Cocum. Vocês lembram do filme Cocum? Baixou o Cocum lá. Fui no show da Elba Ramalho. Tinha umas pessoas idosas que foram assistir o show. E aí nós olhamos para aquelas pessoas, elas estavam todas caidinhas no começo do show. Elas estavam andando quase arrastando, sabe os velhinhos que andam assim, bem devagarzinho? Assim. Quando a Elba Ramalho começou a tocar, quando acabou o show, se vocês vissem o físico dos velhinhos que entraram, como que eles saíram do show, eu falei, Daniel, dá uma olhada naquelas pessoas idosas, baixou o cocô. Elas estavam totalmente diferentes, corpo erguido, andando rápido, dançaram, se divertiram. Falei, olha como que a música interfere no físico. Falei, essa mulher tem um magnetismo incrível. E ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ela interage com o público. Você percebe que ela toca para as pessoas, né? Porque tem aquele músico que toca para ele. Eu fui também no show do Plebe Rude, mas assim, você vê que ele não tem muita interação com o público. E aí o artista, quando ele tem interação com o público, como que ele envolve as pessoas, né? E a Elba Ramalho, acho que foi um dos melhores shows que eu fui, embora eu não seja tão fã, assim, dela, mas pelo magnetismo que ela envolveu ali, e eu como espírita, né, e a gente vê nessa coisa de vibração, de sintonia, como que isso mexeu com aqueles idosos que estavam ali. Eu achei impressionante, eu fiquei impressionada. Então, é isso. Então, as outras partes, né, que eu gostaria de tratar, que é a parte espiritual, a música no plano espiritual, a influência da música nos animais, na água, né, acho que vai ficar para um outro tema. Mas eu gostei bastante de ter levado esse tema, de ter estudado, e agradeço a todo mundo.